noite com Jesus, irmãos. Nós, outra vez, pela graça de Deus, essa rica e maravilhosa oportunidade que Deus concede a cada um de nós, filhos e filhas de Deus, de termos a continuidade da pregação da palavra na voz do nosso profeta, de sermos ajudados nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Então, bom seria se nós pudéssemos passar o dia inteiro ouvindo a mensagem, ouvindo a voz do nosso profeta, a palavra do nosso Deus. Isso é que seria realmente maravilhoso para nós. Mas eu sei que cada um de nós temos o nosso secular, as nossas lutas, temos que batalhar, temos que correr atrás do sustento e Deus nos ajude a cumprir com essa obrigação nossa, mas também darmos ao nosso espírito e à nossa alma o privilégio de ter esse momento com Deus. E nós, com certeza, sairemos desta programação mais fortalecidos. E a voz do nosso profeta é a bênção inicial dessa programação. Meal was Christ. Como você sabe, aquela farinha representa a Cristo. Any Bible student knows that Christ was the meal offering. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. The meal offering had to be ground with a special burr too. Cut every little piece of corn the same, because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço de grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, e cada crente crê e descansa sobre isso. You have all your co-formal religion you want to. For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that He's the same yesterday, today, and forever. Aleluia! Você pode ter quanto queira sua religião, formal e fria, porém eu creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confesso isto mesmo entre um mundo de infiéis, porém eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And burrs cut every bit of it just the same because He is the same. He's the same God that He was then, He is right now this morning. Esta classe de moinho moe cada parte de farinha exatamente igual, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que era naqueles dias. Ele está aqui mesmo nesta manhã. He always will be the same. Ele sempre será o mesmo. The meal man. Isto é o que aquela farinha significava. Oil means the spirit, as E o azeite tipifica o espírito. according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oil. It's the spirit. What is it? As St. John 4, the Father seeketh such to worship Him in spirit and in truth. De acordo com o que encontramos em Ezequiel 4 em diante, essa é a razão pela qual ungimos com óleo. É o espírito. E que é isso? Como encontramos em São João 4, onde diz que o Pai busca adoradores que Ele adorem em espírito e em verdade. Jesus was the truth. He was the meal offering. And the oil was the spirit. And the spirit mixed with the truth has got to bring something. Jesus foi a verdade. Ele foi a farinha da oferta e o azeite é o espírito. E quando se mistura o espírito com a verdade, algo tem que suceder. Put it together. It makes a cake. Quando você os ajunta, isso faz o pão. Oh, where's your faith? Oh, onde está sua fé? Words preached in its simplicity, though in its power. That Jesus Christ is the same yesterday and forever. And the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Quando sua palavra é pregada no poder, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com azeite. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real. Possivelmente seja tão somente um punhado ou umas gotas, mas seja o que for, é real. É isso aí, meus irmãos, maravilhoso, é muito bom
o que Deus está fazendo por nós, entre nós, em nós, através da voz do sétimo anjo. A clareza com que nós estamos vendo as coisas neste dia presente é que faz então a diferença em nossas vidas. É poder ver aquilo que o mundo religioso e todos os demais não podem ver, uma vez que está escrito, Paulo disse, né, que o Deus desta era cegou-lhes o entendimento para não crer na verdade. Mas nós fomos predestinados por Deus para vermos e compreendermos a mensagem do dia, a mensagem da última era e da última hora. E a revelação é o que mexe com a gente. É o que faz aquele irmão, aquela irmã que não sabe ler uma só letra, regozijar na palavra de Deus. É a revelação. Vê que Simeão, tomando aquela criança, e sem ver nada disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E o que o profeta traz para nós, irmãos, é realmente maravilhoso de se ver como que Deus deu inspiração ao profeta irmão Branham, de mostrar através dos tipos o plano completo da redenção. Você ouviu aí o profeta então trazendo a memória de cada um de nós o tipo do Velho Testamento, apontando para o real. Porque o profeta mostrou aí que aquela farinha era Cristo. E que o azeite é o Espírito Santo. Nós poderíamos, irmãos, passar a noite inteira aqui. Mas, na verdade, eu quero simplesmente trocar com meus irmãos e irmãs essa experiência dessa revelação dos tipos, porque foi justamente o que norteou o ministério do profeta. Ele disse: eu não sou um teólogo, um homem culto, eu não tenho habilidade com as escrituras como vocês teólogos têm. O profeta disse: eu sou um tipologista e eu sei que tudo o que aconteceu lá deve acontecer aqui também, porque lá era uma sombra. Então o profeta usa a expressão: você tem a sua mão aqui em cima e a sombra embaixo. E a sombra lá, ela aponta, ela mostra que existe uma mão em algum lugar. Até que aquela mão vai descendo e descendo sobre a sombra, até que acopla perfeitamente e então a sombra desaparece. E fica somente o real. Glória a Deus. Alegra demais, irmãos. Mexe com o coração, com a alma da gente isso. De como que foi exatamente um profeta que foi até a viúva para poder então levar a farinha e o azeite até ela. E a mistura daquilo trazer então de volta a vida que estava
se esvaindo. Ela disse: tenho somente um pouquinho de farinha, e um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para fazer somente um bolo para que coma eu e meu filho, e então morramos. Mas o profeta, a voz de Deus falou, e quando a voz de Deus é ecoada, aquilo traz resultados. Então ele disse: a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não se secará, até o dia em que Deus dê chuva sobre a terra. Então aquilo renovou aquela casa. Como a revelação renova a sua casa, a sua vida, o seu lar, irmão, irmã. Renova o coração daquela pessoa que está angustiada como entre a vida e a morte, então se encontra com esta mensagem. Mas é isso, era a farinha, um tipo de Cristo, e o azeite, um tipo do Espírito Santo. Mas a vida vinha na mistura disso. E vem exatamente o que Paulo disse, escrevendo aos Hebreus, capítulo 2. Ele disse que tudo aquilo que Deus fez, de nada aproveitou para eles, porque não estava misturada nada daquilo que Deus fez. Eles não misturaram aquilo com a fé. A palavra não foi misturada. Então, o profeta traz esse quadro perfeito, irmãos. Que é muito bom nós aceitarmos a Jesus e ter esse gozo, alegria de ver os nossos pecados sendo perdoados. Mas nós precisamos do Espírito Santo em nós para ativar essa fé e nos fazer compreender que ela precisa ser misturada com a palavra de Deus. Corrigindo aqui Hebreus 4, o profeta Paulo foi quem falou isso em Hebreus 4. Ele disse: observe, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação, veja, tudo aquilo que eles ouviram dos profetas, tudo aquilo, a palavra da pregação, que é o que nós estamos ouvindo, nada lhes aproveitou. Então a palavra não tem efeito? A palavra não surte efeito? Ela não produz resultados? Produz. Mas onde estava o problema? Exatamente nisso. Porque a vida que é subtraída da palavra, a cura que é subtraída da palavra, a libertação das opressões que é subtraída da palavra, é alcançada quando você mistura a sua fé com aquilo que você ouve. Ou seja, você mistura a farinha e o azeite, coloca junto aquilo misturado com a sua fé, e isso tem que produzir resultados. Glória a Deus.
Então, para eles, nada aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Não é o seu glória a Deus, não é o meu glória a Deus, não é o nosso amém, o nosso aleluia. Não. É a nossa fé, é a sua fé, meu irmão, meu ouvinte. Você que precisa de salvação. A salvação acontece em sua vida no momento que você aceita aquilo que Deus diz e mistura a sua fé com aquilo que Deus diz, e então aquilo produz o resultado, produz a salvação. Que alegria, irmãos! Que coisa boa nós podemos compartilhar dessa maravilha que é ouvir a mensagem do nosso profeta. Não tem que ser a voz? Não estão dizendo que precisa de mais nada a não ser a voz? Então é isso. Nós estamos ouvindo a voz do nosso profeta. Cada pregação da mensagem é a voz do profeta trazendo-nos a esse despertar. O momento é esse, de misturar. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando que isso acontece? Quando você mistura a sua fé com a palavra da pregação, então nada te faltará. Nada. Porque Deus tem tudo que nós necessitamos. Então o momento é esse. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Levanta-te de entre aqueles que vivem sem fé. Levanta-te de entre aqueles que estão desanimados. E anima-te. Tem bom ânimo. Encoraja-te. A fé é uma propriedade dos filhos de Deus. Então ela é sua. Mistura essa fé de Jesus Cristo com a sua palavra. E o resultado virá e não tardará. Amém. Deus da eternidade, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos pregadores, nós somos transmissores da mensagem do sétimo anjo, do Elias da era de Laodiceia, do ministério do Filho do Homem. E me agrada, me alegra, Senhor, me satisfaz ver o profeta trazer esses grandes e perfeitos quadros da palavra que nos mostram a luz da qual falou o profeta Zacarias. Senhor, que essa luz brilhe diante daqueles que ouvem esta programação esta noite e que produza em cada um seu resultado devido, conforme aquilo que estão buscando, necessitando. Ajuda os teus filhos, Senhor, e dá a cada um a graça de vencer todos os obstáculos impostos pelo adversário de nossas almas. E concede a cada um, Senhor, que possam ter, depois de um dia de labor, um bom descanso, Senhor, preparando-se então para o dia que logo mais despontará sobre as nossas cabeças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, maravilhoso. E nós então nos encontraremos novamente amanhã às 21h30 na nossa programação, também na nossa abençoada reunião com o nosso pastor, que estará dando continuidade à leitura e o estudo da mensagem. Senhores, é este o tempo, a reunião que terá início às 19 horas
E logo depois do término da reunião, um pequeno espaço e depois o nosso boa noite com Jesus. Deus vos abençoe, irmãos e irmãs, e até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos. Ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás teu coração entregar, teu coração entregar.